se fazer, né? Quem é a inclinação? É só dividir metro por segundo ao quadrado por segundo, que vai dar metro por segundo ao cubo e que não tem nenhum interesse físico para nós. Não sei se me entenderam. Agora, a outra pergunta é quem é a área, tudo bem? A área, cara, é a multiplicação das grandezas ou das unidades que estão nos eixos. Então, se eu multiplicar a aceleração pelo tempo, isso aqui equivale a metro vezes segundo a menos 2, que multiplica segundo. Certo isso? Ora, metro vezes segundo a menos 2, que multiplica segundo, tá? Vai ser igual a metro vezes segundo elevado a menos 1, que é igual a metro por segundo. Certo? Metro por segundo é unidade de quê? De velocidade. Então, a área, toda área é uma variação. Toda área é uma variação na física. Então, a área é a variação de quê? De velocidade. Por via de consequência, tranquilo? Basta você calcular as áreas. Olha só que loucura. O aluno fica ali viajando na maionese e nada disso. Vem aqui e calcula esta área aqui. No momento que ele calcula esta área, ele acha esta variação de velocidade aqui de 0 até 5 segundos. Sim ou não? Como é que calcula esta área aqui? Base, 5. Altura, 10. 5 vezes 10 sobre 2. Quanto é que dá? Hein? 25, sim ou não? Então, aqui, ó, ele acha, brincando, 25 metros por segundo de variação de velocidade. Brincando. Aí depois ele vai lá e calcula outra área. Esta área aqui, ó. Tudo bem? Ora, esta outra área aqui será a variação de velocidade de 5 até 12 segundos. Beleza? Vamos fazer essa conta? Base. 7, certo isso? Altura, 10. 70, dividido por 2. 35. 35 metros por segundo. Ora, ora, ora. O que nós fazemos agora? Simplesmente pegamos e respondemos a questão como eles querem. Eles querem a razão, eles querem a divisão, eles querem o quociente. Né? Eu vou lá e respondo, pô. Olha só. Em cima é 25 metros por segundo. Embaixo são 35 metros por segundo. Metro por segundo com metro por segundo já era. Certo? 25 por 5 dá 5. 35 por 5 dá 7. Resposta da URGS, 5 sétimos. E tem aluno que vai ficar, olha, no mínimo 5 minutos perguntando qual é a fórmula que eu uso. Não tem fórmula, mano. É conhecimento de significado físico de área de gráfico. Tudo bem? É isso? Beleza? Sabia dessa, mano? Lembrava disso? A área é o produto das grandezas que estão nos eixos, ou das suas unidades. Tudo bem? Então, esse tipo de coisa, vocês têm que se ligar. Tá? Esse tipo de coisa, vocês têm que se ligar. Eu vou fazer um outro aí, tá? Uma outra questão de uma outra coisa, tá?
Das 15 questões da prova de física da URGS, em média, quantas tem gráfico? Quantas contém gráficos? Ó, de 3 a 4. Normalmente 3. Tudo bem? Tá? Das 15, de 3 a 4 contém gráfico. Então tem que conhecer gráfico. Pô. Questão de dilatação, eles adoram colocar gráfico. Né? Vou dar um exemplo aqui agora. Vou dar alguns exemplos. Podem tirar cópia, bater foto, fazer o que bem quiser aí, tá? Que a gente segue o baile. Não disse que o Brasil ia perder para a Croácia? Falei ou não falei? Então tá. Só para lembrar. Precisava sim. Deixa eu te dizer por quê. Olha para mim aqui, amor. Olha para mim. Look in my eyes, ok? Eu vou te dizer por que precisava. Porque assim, ó, qualquer jogador de futebol da seleção brasileira hoje, tá? Eu não tenho nada, ó, vou deixar claro, hein? Eu não tenho absolutamente nada contra a riqueza. Eu sou favorável à riqueza. Eu tenho contra a pobreza. Mas qualquer jogador da seleção brasileira hoje, se parar de trabalhar hoje, não precisa trabalhar nos próximos 25 anos. Já está rico. Primeira coisa, certo? Segunda coisa, se tu pegares, por exemplo, as seleções, qual é a seleção que está mais forte na Copa do Mundo? Quantos jogadores da seleção da França jogam na França? 60% da equipe. Inclusive o seu craque, que é o Mbappé. Quantos jogadores da seleção brasileira que foram para a Copa jogam no Brasil? Um ou dois, sim ou não? E outra, nem colocar o Everton Ribeiro, colocou aquele gringo filho da putana. Ah, asno que ele é. O dia que eu me encontrar com ele, pode ter certeza que eu vou dizer isso para ele. Não tenha dúvida. Ô, cara, já tomou chá de asnol hoje, ô gringo? Porque eu sou gringo também, eu posso dizer o que eu quiser. Eu gringo, cara. Ah, eu posso. Ah, mi sou italiano, va bene? O que, homem de Deus? Nem sei o que você está dizendo. Aonde que é? É 5 e 12. Aqui é 5 e aqui é 12. E aí dá 7, ó. 7, base 7, né? Que de 5 até 12 tem 7, né, mano? Vezes 10, 70 dividido por 2, 35. Tá? Aí, agora, deixa eu fazer uma questão que ela está na minha cabeça faz dias.
Bom, aqui, ó. Nós temos um líquido, tá? Temos um líquido. E este líquido tem esse comportamento para qualquer corpo que nele, né, afunda. Tranquilo isso? Tá? É um líquido que está em equilíbrio, está em repouso, e ele tem esse comportamento conforme o gráfico. Tá? São dados tá? Aceleração do campo gravitacional, considera 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? Primeiro aí, o primeiro dado. Segundo, tá? O líquido em equilíbrio. Líquido em equilíbrio. E vem a pergunta agora. Tudo bem? Qual é a pergunta? Quanto vale, tá? A massa específica deste líquido? Aproximadamente quanto? E aí? Pensar um pouquinho. Quanto vale? É altura, profundidade em metros. Será que é a área? Porque, vamos lá, vamos lembrar isso aqui, ó. Tua pergunta, ela é importante, cara. Olha para cá. Se eu for fazer a área, na verdade, eu vou estar multiplicando a pressão por altura ou simplesmente Pascal por metro. Concorda comigo? Ora, Pascal é a unidade de pressão, que é a mesma coisa que Newton por metro quadrado, vezes o metro. Certo isso? Bom, isso aqui vai dar Newton por metro. Newton por metro é a unidade de uma grandeza chamada constante elástica para uma mola. Eu vou estar calculando a massa específica? Não. Massa específica, a unidade é quilograma por metro cúbico no Sistema Internacional de Unidades. Então, não. Agora, em compensação, Mano Change, eu posso tentar calcular esta inclinação aqui, ó. Olha aqui, ó. Né? Esta inclinação com este ângulo alfa aqui, ó. Tudo bem? Se eu calcular a inclinação, né, ou declividade, se eu calcular a inclinação, que alguns também chamam de declividade, outros chamam de coeficiente angular, outros chamam de tangente do ângulo. Certo isso? Tá? Para calcular uma inclinação, basta de eu lembrar da divisão.
divisão das grandezas que estão nos eixos. Tudo bem, amiga? Tá? Bom, o que eu tenho aqui, ó? No eixo vertical, eu tenho Pascal, né? Pascal. Né? No eixo horizontal, eu tenho metro. Pascal é Newton por metro quadrado. Dividido por metro, isso aqui vai dar Newton por metro cúbico. Ora, Newton por metro cúbico é força sobre volume, certo isso? Tranquilo? Isso aqui nada mais é do que peso específico. Se eu tenho peso, eu tenho, né? Peso específico, eu tenho condições de calcular o que é a massa específica. Entenderam? Legal, né, cara? Sacou, mano, Change? Olha aí, ó. Coisa linda isso, né? Então, agora, outra coisa que eu quero chamar a atenção, vem cá. Vem aqui, ô Mizifi. Pega mais. Isso aqui é um triângulo retângulo. Esse aqui é o cateto oposto, que é o mesmo cateto oposto aqui, né? Certo isso? Tranquilo? Até porque, senhoras e senhores, esse ângulo alfa que está aqui é o mesmo ângulo alfa que está aqui, ó. Esse ângulo de 90 que está ali é o mesmo que está aqui. Sim ou não? Oposto, né? Aqui. O que significa esse cateto oposto? É uma variação de 1 a 4, né? 1 vezes 10 na 5 até 10 na 5 no eixo da pressão. Tá. Então, significa que esse cateto oposto aqui nada mais é do que uma variação de quê? De pressão. Sim ou não? Enquanto que este cateto adjacente aqui, ó, que está do lado do ângulo alfa, que adjaz ao ângulo alfa, é uma variação de 0 até 40 no eixo da altura, é um ΔH. Sim ou não? Tranquilo? Essa é a verdade, pô. Acabou. Eu podia botar um ângulo aqui, se eu quisesse. Podia ou não podia? Só para complicar, mas eu não estou preocupado com a matemática, na verdade. Estou preocupado com a física desse processo aqui. Tá? Bom, aí, como é que eu posso calcular isso? Bom, uma das maneiras de se calcular isso é através da tangente do ângulo, né? Uma das maneiras, olha para cá, ó. Tangente de alfa. Como é que se calcula uma tangente num triângulo retângulo? Coca. Cateto oposto por cateto que é adjacente. Certo isso, amiga? Olha para cá. Quem é o cateto oposto? É uma variação de pressão. Quem é o cateto adjacente? É uma variação de quê? De altura. Tudo bem? Beleza até aí? Olha aqui. Esta variação de pressão aqui, se eu quiser, inclusive, ó, variação de pressão no interior de um líquido em equilíbrio, equação μ, G, ΔH. Estão lembrados das aulas do Giovanni? Dividido por ΔH. Corta ΔH com ΔH. Certo isso? E chega à divina conclusão que isso aqui é μg. Sabe o que é μg? Peso específico.
Então, senhoras e senhores, se eu quiser calcular isso aqui, nada impede. Vamos lá? Quanto é que vale a variação de pressão? Vale 4 vezes 10 na 5, menos 1 vezes 10 na 5, né? Ó, 4 vezes 10 na 5, menos 1 vezes 10 na 5, dividido por 40 menos 0, que dá 40. Sim ou não? Concorda comigo? 4 vezes 10 na 5 menos 1 vezes 10 na 5 dá 3 vezes 10 na 5. 3 vezes 10 na 5, dividido por 40. Tudo bem até aí? Ora, então esta tangente de alfa será igual a 30 vezes 10 na 4, dividido por 40. Corta os zeros. Dá 3 quartos vezes 10 na 4. Sim ou não? 3 quartos vezes 10 na 4 é a mesma coisa que 0,75 vezes 10 na 4. 0,75 vezes 10 na 4 dá quanto? Não, vou ter que dar 0,75 vezes 10 na 4. Quanto é que é zero? Então, faz assim, ó. Quanto é que é 0,75 vezes 10? Então, isso aqui, olha para cá agora. Olha para cá. Isso aqui dá o quê? 7.500. 7.500 bananas? Não! Peso específico. 7.500 newtons por metro cúbico. Mas ele não está pedindo peso específico, ele está pedindo o quê, cara? A massa específica, certo? Bom, mas isso aqui, ó, é o peso específico. Isso aqui é ρ. É o peso específico. Como é que eu calculo mas o peso específico também é μg. Então, eu gravo aqui a equação do peso específico. ρmg. ρmg. Certo? Tranquilo? Ora. Isso aqui é o quê? Então, isso aqui é 7.500 newtons. Aqui é... Perdão. Aqui é newtons por metro cúbico. Botei quadrado. Newtons por metro cúbico. Certo? Igual ao μ vezes a gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Ora, então isso vai dar massa específica de 750 quilogramas por metro cúbico. Esse líquido é a água? Sim ou não? Sabe por que tu não sabe? Porque tu não sabe qual é a massa específica da água. Olha para cá. Isso que tem que saber de cor. A massa específica da água no estado líquido é 1 grama por centímetro cúbico, que é a mesma coisa que 1 quilograma por litro, que é a mesma coisa que 1.000 quilogramas por metro cúbico. Tudo bem? Quanto é que deu aqui? 750. É maior ou menor do que 1.000? Menor. 1.000 é da água, sim ou não? Esse líquido é mais denso ou menos denso do que a água?
Ah, tá. Não, só para saber. Tá entendendo, mano? Aí o cara vai dizer, porra, né? Dá para brincar, né? Adivinha por que que eles colocam um gráfico na prova? Porque dá para fazer 1 milhão de perguntas, entenderam? Com um gráfico, tu faz a prova inteira, se tu quiser. Um gráfico. Só que a URGS não usa isso, entendeu? A URGS usa no máximo um gráfico para 2 questões, tá? A URGS não gosta disso. Então é uma questão da gente conhecer a prova que nós estamos fazendo. É só isso, né? Tá, vai, copia aí. Problemas. Por favor, gravem, tá? Que área de gráfico é sempre multiplica a ação e que declividade de linha gráfica é sempre divisão. Tudo bem? Tá? Inclinação é sempre divisão. Área é sempre multiplicação, tá? Grava isso, facilita a tua vida. Posso apagar? Tá, tá legal. É, exatamente. Imagina que eles podiam pegar esse gráfico, não colocar número algum, colocar 2 retas com inclinações diferentes e perguntar qual dos materiais tem o maior peso específico. Era só saber quem tinha o maior ângulo. Não sei se tu me entendeu. Mas aí fica fácil demais, né? Na cabeça dos loucos. Entendeu? Eles podiam fazer isso. Bom, outra coisa que a URGS adora, das 15 questões, nós temos, via de regra, 2 no máximo, em que eles utilizam esse princípio. Chama-se princípio de igualdade de dimensões, tá? Princípio da igualdade dimensional. Diz assim, ó, o aluno que manja de dimensões é capaz de igualar fórmulas, tudo bem? Tá? Então, eles ainda te dão uma chance. Aí aparece, eu vou botar aqui agora para vocês, vou apagar aqui. Oi?
Tá. Bate uma fotinha aí. Tá, de boas. Bom, aí o maluco, ali no autor da prova, né? Ele coloca assim, ó, dois pêndulos, certo isso? Um pêndulo simples, um simples, tá? Pêndulo aqui de massa M e comprimento L, tranquilo? Oscilam um simples, esse aqui é o simples, tá? E o outro é um pêndulo elástico. Um oscila fazendo um MHS, o outro também faz um MHS, tá? Uma superfície lisa, aqui tem uma massa M, aqui tem uma... Ah? Esse aqui está fazendo isso aqui, ele vai e volta. E esse aqui também está fazendo isso aqui, ele vai e volta, vai e volta, vai e volta. Tudo bem? Tá? Aí vem o enunciado da questão, olha para cá. Assim, ó, esses dois pêndulos, eles oscilam na mesma frequência. Tá? Marque a alternativa que indica corretamente, certo? A expressão da massa do pêndulo elástico. Eu não vou nem botar as alternativas, certo? Porque essa aqui, meu velho, o que a URGS está te dizendo quando ela faz uma questão assim? Número 1, nós avisamos, nós não damos o formulário. A URGS está dizendo isso. Vocês têm que saber as fórmulas básicas. Oh, mas como é que tem que saber de cor? Sim. Não, mas, Ricardo, cara, quando eu era vestibulando como vocês, o meu quarto era um festival de cartolinas grudadas na parede, tudo bem? Onde eu botava tudo que era matéria, fórmula da física, da química, tá entendendo? E ficava ali, olhava todo dia. Mas hoje em dia é só o celular, por isso que não grava. Vamos ver como é que vocês estão de memória. Como é que eu escrevo a fórmula do período de oscilação de um pêndulo simples? Estão vendo? 2π raiz quadrada de L, que é o comprimento do pêndulo, sobre G, que é a aceleração do campo gravitacional. O período de oscilação de um pêndulo simples não depende de sua massa. Tudo bem? Não depende. Agora, como é que é a expressão, a equação do período de oscilação de um oscilador harmônico simples de um pêndulo elástico?
Vem com massa. Sim, mas e aí, qual? Então, mas qual é a expressão? Kx é a fórmula da força elástica, meu bem. Olha para cá, ó. É 2π raiz quadrada de m, que é a massa, sobre k, que é a constante de elasticidade. Tudo bem? Bom, criaturas, se o cara te diz no enunciado da questão, mas se tem a mesma frequência, o que tem igual? Não. Se tem a mesma frequência, obrigatoriamente tem que ter uma coisa igual, o mesmo período. Porque a frequência é o inverso do período. Então, se a frequência no pêndulo simples for a mesma frequência no pêndulo elástico, qual é a conclusão que você chega? Que a URGS está te dizendo que o período de oscilação do pêndulo simples é igual ao período de oscilação do pêndulo elástico. Aí aqui eles dão uma sacaneada legal. Levanta a cabecinha aí. Vai por mim. Bom, o período de oscilação do pêndulo simples é 2π raiz quadrada de L sobre G. O período de oscilação do pêndulo elástico é 2π raiz quadrada de M sobre K. Tudo bem até aí? Bom, a primeira coisa que eu posso fazer aqui, por razões paquidermicamente óbvias, né, é simplificar. Os 2π. O que eu faço agora para achar massa? Matematicamente, Dio santo, hein? O que eu faço agora? Elevo ambos os lados da igualdade ao quadrado, meu. Para tirar essa raiz o quê? Quadrada. Olha aqui, ó, nada impede, criaturas do Senhor, que eu faça isso aqui. Elevei ao quadrado. Venho aqui, elevei ao quadrado. Mas é só elevar ao quadrado. Porque aí tu vai chegar a qual conclusão? L sobre G, sim ou não? É igual a M sobre K. Se L sobre G é igual a M sobre K, certo? Resposta na alternativa. M é igual a LK sobre G. Esta aqui seria a resposta da questão. Ah. Aham. Aí tu ia fazer a conta, né? Sim, mas isso só vale se o período for o mesmo, né? Entendeu? Porque se os períodos forem diferentes, não dá para fazer assim. Aí é que está o detalhe. Né? Deixa eu ver uma coisinha aqui, se eu tenho uma questão. Não me lembro se eu botei, rapaz de Deus. Passa para mim aí. Vai indo. Vai indo, vai indo. Vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Aí, volta. Pode voltar. Isso, é essa aí. Bom, isso aqui é uma questão clássica, né? Tranquilo? Uma questão acadêmica essa aí. Tá? O cara diz assim, a figura mostra um pêndulo simples
que oscila entre os pontos R e S. O ponto P é o ponto mais baixo da trajetória da massa do pêndulo. Tranquilo? A intensidade da força resultante que age sobre a massa. É outra pergunta que pode se fazer, tu concorda comigo? Isso aqui é uma pergunta, ó, cinemática. Aquela pergunta ali é uma pergunta dinâmica. Dinâmica. E aí, vocês sabem fazer ou não? Cara, tu só tem uma saída. É desenhar as forças. É a saída que você tem, pô. A saída que você tem é essa. Primeiro lugar, todo corpo que está no campo gravitacional está sob a ação de seu peso. Certo isso? E esse peso aqui nada mais é do que a massa multiplicado pela aceleração do campo gravitacional. No caso do pêndulo simples, tem uma outra coisa aí. O que é? Ele oscila preso a uma corda, sim ou não? É ou não é verdade? Então, existe uma força de tensão ou de tração, como você quiser chamar, aqui, ó, segurando o pêndulo. Tá? Tá aqui ela, ó. Força de tensão ou de tração. Se você fizer a regra do paralelogramo, tá? Então, ali eu tenho peso, aqui eu tenho a tração, tá? Tração T, aqui. Usa a regra do paralelogramo, traça uma paralela a cada um dos vetores aqui, certo? E você obterá, né, a dita cuja da força resultante, por exemplo, nesse ponto aqui. Está aqui a força resultante. Que quando está naquele ponto, os pontos extremos, aqui ela está virada para esse lado, né? Ó, se tu olhar aqui, ó. Se tu fizer esse mesmo desenho, mano, aqui desse lado, ó. Aqui você tem o peso, né? Aqui você tem a tração. Ó. Tá aqui ela, né? Certo? Se fizer o paralelogramo desse lado, aqui, ó, fazendo o paralelogramo desse lado, você obtém aí, né? E por aqui, tá bom? Certo? A força resultante nesse ponto aqui. Aliás, esta força resultante nos extremos, no caso do pêndulo, ela é chamada, ela é denominada de força restauradora. Atenção, senhoras e senhores. Nos extremos, a força resultante é restauradora. Restauradora. Por que ela é restauradora? Porque ela restaura o movimento harmônico simples aqui. Tudo bem? Atenção. Essa força resultante ela é constante ou variável? Claro que é variável em todos os pontos da trajetória. Tudo bem? Por quê? Só para tu ter uma ideia, cara. Olha para cá, ó. Quando chega no ponto mais baixo da trajetória, quando chega aqui, ó, no ponto mais baixo da trajetória, tá bom?
Neste ponto mais baixo da trajetória, esta tensão aqui, ela tem um valor máximo. No ponto mais baixo dessa trajetória, esta tração aqui, ela é máxima. Máxima. O peso, óbvio, continua o mesmo. Tá? O peso continua aqui apontando para baixo, tranquilo, sereno, sem problema nenhum. Está aqui o peso. Tudo bem até aí? E neste ponto mais baixo da trajetória, esta força resultante, ela aponta para cima. Eu vou chamá-la aqui de força resultante linha. No ponto mais baixo da trajetória, ela aponta para cima. E, senhoras e senhores, veja bem, como esse pêndulo aqui está oscilando, olha para cá, dá um like aqui. Nesse ponto mais baixo da trajetória, a velocidade aponta para cá, né? Está aqui a velocidade. Certo isso? Tá? Está oscilando assim, ó. Vai, né? Certo isso? A velocidade é tangente à trajetória. E neste ponto mais baixo da trajetória, esta força resultante é perpendicular. Ela forma 90 graus com a velocidade. Então, no ponto mais baixo da trajetória, senhoras e senhores, nesse ponto aqui mais baixo da trajetória, esta força resultante, linha que aponta para cima aqui, ó, ela é centrípeta, porque ela é perpendicular à velocidade, ela é centrípeta. Ela é perpendicular à velocidade e aponta para o centro da curva. Porque uma força resultante só é centrípeta se ela for perpendicular à velocidade e apontar para o centro da curva. Tudo bem? Uma força resultante só é centrípeta se e somente se for perpendicular à velocidade e apontar para o centro da curva. Então, senhoras e senhores, respeitável público, esta força resultante linha é uma força de natureza centrípeta. Tudo bem? Esta força resultante linha, que será a tensão máxima menos o peso, concorda comigo? Ó, dois vetores, um para cima maior, outro para baixo menor. Isso aqui será a tensão máxima menos o peso, será igual à força centrípeta, que é a massa que multiplica o quadrado da velocidade dividido pelo raio. Mas quem é o? O raio é esse próprio comprimento aqui, ó. Faz o raio igual a L. Tá? Então, tu pode escrever assim, ó, tensão máxima menos o peso, que é a massa vezes a gravidade, é igual à massa que multiplica o quadrado da velocidade naquele ponto, dividido pelo comprimento do pêndulo. Tudo bem? O que é isso aqui, senão a aplicação das leis de Newton? Sacou, irmão? Tudo bem? Eu saí de um aspecto cinemático de um pêndulo e entrei num aspecto dinâmico de um outro pêndulo. Certo isso? Eu, brincando, sem nenhum problema. Esse tipo de análise que tem que ser feito. Esse tipo de análise. Pode copiar e fazer o que quiser, que eu vou apagar esse lado aqui. Oi. Não, ela continua apontando para baixo. Zero é a velocidade instantânea. Tá? Naquele ponto, né?
Aliás, como eu não acredito no acaso, né? E veio a tua pergunta agora, tudo bem? Eu sou que nem o Einstein, para mim o acaso não existe, né? Olha aqui, ó. Vamos imaginar aqui, irmão, uma queda livre. Certo? Então, vamos pegar aqui. Instante de tempo inicial igual a 0 segundos. Velocidade inicial igual a 0. Partindo do repouso, certo isso? Né? Sob a ação de um campo gravitacional constante para baixo. Tá? Para pequenas alturas, né? Eu tenho um G aqui. Tá? Aqui é a aceleração da gravidade. Beleza? Tá? Aí o cara te diz assim, quando tiver aqui, no instante de tempo 1 igual a 1 segundo, essa velocidade 1 vale V. Certo isso? Muito bem. Quando tiver aqui, ó, no instante de tempo 2 igual a 2 segundos, essa velocidade 2 aqui vale 2V. E quando tiver aqui, digamos, no instante de tempo igual a 3 segundos, essa velocidade 3 aqui vale 3V. Certo isso? Tá. O autor da questão diz o seguinte para ti. Sabendo-se que a distância percorrida no primeiro segundo é igual a y. Y. A distância no primeiro segundo é igual a y. Marque a alternativa, certo? Que corretamente, na sequência, te dá a razão da distância y' linha, que é esta aqui, pela distância y, e desta outra aqui, ó, da y duas linhas, pela y linha. Quem faz aí brincando isso aí? É uma questão de queda livre, mano. Está escrito, queda livre, não tem resistência do ar. E aí? Como é que é? Escreve uma coisa que eu vou digitar aí. Escreve aí. Na queda livre, vírgula, as distâncias percorridas a cada intervalo de tempo na queda livre, vírgula, as distâncias percorridas a cada intervalo de tempo
equivalem a uma PA, progressão aritmética, tá bom? Na queda livre, vírgula, as distâncias percorridas a cada intervalo de tempo equivalem a uma PA, progressão aritmética, tá? De razão 2. Na queda livre, as distâncias percorridas a cada intervalo de tempo equivalem a uma PA de razão 2. Tudo bem? Progressão aritmética da matemática. PA. Progressão aritmética. Equivalem a uma PA de razão 2. Tá? Só isso. Bom, então, gente, olha para cá. Quer ver? Vem comigo aqui. Qual é a razão aqui? Não é 2? Tá louco? Para parar de sofrer. Bom, se isso aqui é y, olha para o quadro. PA de razão 2, soma mais 2. Isso aqui vai dar 3y. PA de razão 2, soma mais 2. Quanto é que vai dar? 5y. E o próximo? 7. O próximo? E o próximo? 11. Pelo amor de Deus. Está me entendendo? Então, olha aqui agora, amor, ó. Deixa eu tirar esses pontos de interrogação para cá. Y' dividido por y. Né? É a mesma coisa que 3y dividido por y. 3. Tudo bem? Aqui, y duas linhas dividido por y linha. É a mesma coisa que 5y dividido por 3y. Resposta, 5/3. Tudo bem? Entenderam isso? Tudo bem? Sabia dessa, da PA? Sabe de onde é que nasceu essa PA? Copia aí primeiro, que depois já coloco no quadro. Essa PA nasceu das proporções de Galileu para o movimento uniformemente variado. Se cai essa aí, hein? Quantos erram por osmose na URGS? Cara, tem duas coisas que tu tem que saber na biologia. Uma é difusão, né? E a outra é osmose.
Vou perguntar aí para o resto aí. Na difusão, quem passa? O solvente ou o soluto? Soluto. Certo? Do meio mais concentrado para o meio menos concentrado ou do menos concentrado para o mais concentrado? Do mais para o menos. Na difusão, quem é que passa? Difunde o solvente. Sim ou não? Do meio que é? Menos para o mais, certo? Mas depende, se for difusão facilitada é uma coisa. Aí entra em físico-química, né? Tá? Posso apagar aqui? Então vou apagar e vou mostrar. Hã? Ah, então vai, rapaz, acelera esse teu Kopiowski aí. Não precisa desenhar, só copia, depois tu passa limpo em casa, com toda a serenidade. Pode bater foto onde tu quiser, cara, nem esquenta. Bate foto, depois passa limpo, né? Va bene, hein? Tá. Bom, o people, quando vocês aprendem o movimento retilíneo uniformemente variado e a queda livre, o que é a queda livre, hein? É um MRUV na vertical. A queda livre é um MRV na vertical. Então, quando tu aprende o MRV, tu aprende que a aceleração é uma constante que vale variação da velocidade pela variação de tempo. Essa aceleração é uma constante diferente de zero. Tranquilo? Você aprende que a velocidade é uma variação linear, que é igual à velocidade inicial mais ou menos a aceleração vezes o tempo. Lembra disso? Tranquilo? Você aprende que a distância percorrida é uma função do segundo grau, que é a distância inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, né? Mais ou menos a aceleração vezes o tempo elevado ao quadrado sobre 2. Certo isso? Tá? E você aprende por Torricelli uma conclusão óbvia, né? Por Evangelista Torricelli, por esse discípulo de Galileu Galilei, que o quadrado da velocidade final é o quadrado da velocidade inicial mais ou menos 2A delta D. Lembram disso? São fórmulas, né? Mas, cara, de onde é que nasceu aquela PA? Bom, o fator de aceleração é uma taxa constante. Tudo bem? É um fato. Olha para cá. A velocidade, se eu considerar, na queda livre, mano, o corpo não parte do repouso? Hein? Bom, quando o cara vai lá e escreve queda livre, não tem resistência do meio. Queda livre, a velocidade inicial é igual ao que é? A zero. Sim ou não? Então, na real, tu vai escrever esta equação da velocidade assim, V igual a zero mais A vezes T. Sim ou não? Concorda comigo? Tudo bem até aí? Ô, irmão, agora olha para cá. Quem é que é constante aqui, a minha avó ou a aceleração?
Ah, tá. Aceleração. Então, eu vou ter, na verdade, olha para cá. V sobre T é igual a uma o que é? Constante. Que é a aceleração. Sim ou não? Que proporção é essa? Direta ou inversa? Direta. Quando a divisão entre duas grandezas resultar uma constante, elas estão em proporção o que é? Direta, certo? Então, eu posso dizer que a velocidade é proporcional ao tempo. É uma proporção direta. Ora, então, na queda livre, assim, ó, usando uma regrinha de 3, se V está para T, partindo do princípio que a velocidade inicial é 0, 2T está para 2V, 3T está para 3V, e assim sucessivamente. Tem mistério, a velocidade inicial é 0, certo isso? Ora. Se eu pegar, por exemplo, né, a equação aqui da posição numa queda livre, eu vou fazer o meu referencial iniciar de onde parte. Sim ou não? Se eu fizer o meu referencial iniciar de onde parte o movimento, a origem vale 0, a posição inicial é 0. Como parte também do repouso, a velocidade inicial também é o que é? 0. Qual é a conclusão que eu chego aqui? Bota 0 ali, eu vou chegar à conclusão que a posição final é igual à aceleração vezes o tempo elevado ao quadrado sobre 2. Sim ou não? Ora, senhoras e senhores, mas perceba, quem é que é constante aqui? Quem é que é constante aqui? Não é a aceleração? Sim ou não? É, né? Então, eu posso dizer assim, que D está para T ao quadrado, isso aqui é igual a uma constante, linha, que é igual a metade da aceleração, A sobre 2. Qual é a proporção que existe entre a distância e o tempo? Uma proporção direta. A distância é proporcional ao quadrado do tempo. É uma proporção direta. Ora. Se eu fizer uma regra de 3 aqui, olha para cá. Fazendo uma regra de 3 aqui, eu vou ter que D está para T ao quadrado. Sim ou não? Concorda comigo? Se dobrar o tempo, 2T estará ao quadrado aqui. Eu terei 4D. Certo isso? Se eu tiver 3T elevado ao quadrado aqui eu terei quanto? 9D. E assim sucessivamente. Né? Olha para cá. Olha para cá. Tá? Qual é o intervalo aqui? Né? Aqui é 1, né? Certo? Para chegar aqui é 3. Certo? Para chegar aqui é 5. Sim ou não? Concorda comigo? Ó, 1 mais 3, 4, mais 5, 9. Sim ou não? Ah, tá.
Só um pouquinho, então. Então, na verdade, está somando 2 a cada intervalo. Mais 2, mais 2. Está aqui, ó, a razão da PA. O que fez o Torricelli? Olha para cá, o discípulo de Galileu. Foi ele que foi à Holanda publicar a obra de Galileu, porque Galileu estava sendo perseguido pela Inquisição da Igreja Católica. Então, a sua obra, chamada Discurso sobre Duas Novas Ciências, foi publicada na Holanda por Torricelli. Tá? Então, dá um look. Olha para cá. Dá um look aqui. O Torricelli chegou nessa equação só isolando esse tempo aqui, ó, aqui dentro. Tudo bem? Tá? Ele eliminou o tempo, tá? Eliminou o tempo desta equação aqui, pegando esse T, V menos VO sobre A, botando aqui no T e chegou na equação dele. Mas o importante é que tu notes o que aqui, ó. Dá um look. Dá um look. V ao quadrado não é velocidade inicial ao quadrado mais ou menos 2AD? Sim ou não? Delta D é D menos DO, certo? Então, na verdade, se a velocidade inicial, né, ao quadrado é igual a 0, então tu vai ficar assim, ó, velocidade final ao quadrado é igual a 2AD. Por quê? Porque a posição inicial é 0, né? Certo? Ou seja, tu chegas à conclusão que o quadrado da velocidade dividido pela distância é igual a uma constante duas linhas, que é igual a 2A. Ora, o que é isso, hein? Divisão que gera constante. Divisão que gera constante. Deus santo, que proporção é essa? Direta. Proporção direta. Tudo bem? Olha para cá. Então, eu vou chegar à conclusão que o quadrado da velocidade é proporcional à distância percorrida no MRV. Consequentemente, o quadrado da velocidade está para a distância percorrida. Se dobrar a velocidade, que dobrou o tempo, 2 ao quadrado vai dar 4D. Se triplicar a velocidade, porque triplicou o tempo, 3 ao quadrado aqui vai dar 9D, e assim sucessivamente. Se fizer a mesma linha de raciocínio dentro dos intervalos, é ou não é? Mais 3, mais 5, depois mais 7, mais 9, aumentando de 2 em 2, novamente a PA. A pergunta que eu faço agora, com todo respeito. Quem é que de vocês estudou isso aqui na escola? Em sala de aula. Assim? Não estudaram. Não sei se está me entendendo. Aí cai na prova uma questão daquelas de queda livre, e o aluno fica assim, hã? Que nunca viu, que é uma razão 2. Não sei se me entenderam. Entendeu isso? Esse é o problema. A culpa não é de vocês, cara. A culpa é do sistema de ensino que claudica, pô. Que é claudicante, que, sei lá, que não mostra para as crianças de onde é que vem. Quer ver uma coisa? Deixa eu te fazer uma pergunta. Mano, Change, olha para mim. Tu sabe de onde é que vem essa fórmula aqui? Tu decorou, sim ou não? Bota até a letra S, uns chamam de sorvetão, né? Tranquilo? Em vez de distância, usa o S, né? Não sabe de onde veio? Tá.
Tu me permite eu demonstrar isso aqui rapidinho? Quantos minutos eu tenho, Amir? Diz aí pro tio. Ah? Então tá. Tá, dá tempo, é isso. É até o meio-dia, né? Então, o que interessa, eu vou. Tu tá vendo isso aqui? Eu vou mostrar para ti de onde veio. Vão te cair os butiá do bolso. Quer ver? Vão te cair todos os butiá do bolso. Essa equação aqui é do primeiro ou do segundo grau? Igual grau mais AT. Primeiro grau, o expoente aqui é 1, né? Sim ou não? Só um pouquinho. Vou apagar aqui. A primeira pergunta é a seguinte, ó. Se eu tenho uma equação do primeiro grau, V igual a VO mais A vezes T, onde este AT, na verdade, é a variação da velocidade, né? Tudo bem? Quanto a velocidade aumentou. Se eu for montar, irmão, um gráfico, olha aqui, ó. Eu vou montar um gráfico da velocidade em metros por segundo como função do tempo em segundos. Aí o maluco faz assim, ó, olha aqui, coloca uma reta. Por que é uma reta? Porque é uma equação do primeiro grau. Aqui é t, ó, tempo. Aqui é a velocidade inicial, que é o coeficiente linear. Aqui é a velocidade final. Certo isso? Ô, mano, se eu me perguntar qual é o significado físico da área deste gráfico, esta área que está aqui, ó, tudo bem? Se eu me perguntar quem é o significado físico da área, o que vai sobrar para mim? Vou ter que multiplicar metro por segundo, que multiplica segundo. Sim ou não? Concorda? Área é multiplicação, pô. Aí eu vou cortar segundo com segundo, isso aqui vai dar o quê? Metro. Sim ou não? Metro é unidade de quê? Distância percorrida. Distância percorrida, que nada mais é do que um ΔD, ou como gostam alguns autores, ΔS, ou outros ΔX. Tudo bem? Tanto faz, depende do louco, autor da questão. É ou não é? Bom, então eu quero lembrar o que, cara? Essa figura aí nada mais é do que um trapézio retângulo, né? Certo? Onde aqui eu tenho a paralela maior, aqui eu tenho a paralela menor, Pzinho, e aqui eu tenho a perpendicular às paralelas, que é o H. Certo? Então, estou sabendo já que esta área aqui será a distância percorrida. Estou sabendo disso.
Tá? Então, vou calcular esta área. Esta área é numericamente igual à distância percorrida, equivale, neste gráfico, à área de um trapézio retângulo, sim ou não? Ora, e a área de um trapézio retângulo nada mais é do que somas paralelas, paralela maior mais paralela menor, multiplica pela perpendicular, que é o H, sobre 2. É isso que manda a mãe matemática. Então, esta área, que é numericamente igual à distância percorrida, será igual. Bem, quem é a paralela maior? Olha para cá. Olha para o gráfico. A paralela maior, vou botar um olho aqui, está olhando para o gráfico. A paralela maior vale V, sim ou não? Vale V. A paralela menor vale VO. Que multiplica a altura. Eu estou olhando aqui. Essa altura vale T. Tudo dividido por 2. Sim ou não? Ora, ora, ora. Então, esta área, que é numericamente igual à distância percorrida, é igual. Olha para cá agora. Quem é o V? Ah, o V é uma função do primeiro grau. Então, V, ó, vou mexer no V agora. É aqui que eu vou mexer, ó, no V. Quem é o V? O V nada mais é do que VO mais AT. Tchau, querido. Tá? Mais aquele VO que está ali. Tudo vezes T dividido por 2. Tudo bem? Então, olha para cá. Então, na real, eu vou ter VO mais VO, 2VO sobre 2 vezes T. Eu vou ter 2VOT sobre 2 mais A vezes T sobre 2 é AT ao quadrado sobre 2. Tudo bem? Tá? Simplifica esse 2 com esse 2, e chega à conclusão que esta área, que é numericamente igual a ΔD, é igual à velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo elevado ao quadrado sobre 2. Só que ΔD é posição final menos posição inicial, D menos DO. Isolando, passa para lá, somando, chega à conclusão que D é igual a DO mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2. Vocês não aprenderam que no gráfico VT, a área é a distância percorrida? Está aí o motivo. Capite? Diz para mim, quem é que viu isso na escola? Porque é uma equação do primeiro grau. Se eu calcular a declividade aqui, mano, olha para cá.
pegar aqui o alfa, tá? Isso aqui é uma variação de velocidade, sim ou não? Isso aqui é uma variação de tempo. Fechou? Tudo bem até aí? Tá, a declividade é metro por segundo dividido por segundo. Metro por segundo dividido por segundo é metro por segundo o que é? Ah, tá. Então, é a aceleração. Então, a tangente de alfa é numericamente igual à variação da velocidade pela variação do tempo. Isso aqui é igual a aceleração. Certo isso? Variação da velocidade é velocidade final menos velocidade o quê? Inicial. Sobre a variação do tempo, que é tempo final menos tempo que é inicial. Faz o tempo inicial ser igual a zero, isola o V, e tu vai chegar à conclusão, nesta comparação que aqui está, certo? Que V é igual a VO mais AT. Entendeu? Passa para lá, né? Certo? Aqui multiplicando. Está aqui a equação do primeiro grau. Tá? Agora, quando Newton pegou o trabalho, tá? Quando Newton pegou o trabalho de Galileu, ele tinha que tirar a prova real para ver se Galileu estava certo. Newton provou que Galileu estava certo. E ainda deu os motivos que levaram Galileu a ter acertado, sem Galileu nunca ter mencionado os motivos. Essa eu espero que essa aí vocês não viram no colégio mesmo. Essa é mais difícil. Quer bater uma foto, criatura do God? Fotografa, leva para a posteridade. E bate uma foto minha também, né? Sou o autor, olha para mim. Yes, sir. Aí. Claro, tudo bem? Agora, ô Magrão, já que nós estamos aqui, né? Foque yourself. Falta uns minutinhos. Né? Olha para cá. Vocês querem ver a prova real de Newton? É, amiga? Vamos lá? Não, mas vai dar tempo. Vai dar tempo. O Newton, na verdade, ele aprofundou, sabe o quê? O estudo da tangente. O Newton aprofundou o estudo da tangente, chamou de derivada. Olha para cá. Vai cair os butiá do bolso de vocês agora. Estou te falando que hoje eu estou possuído pelo demo. Olha aqui, ó. Hoje eu estou naqueles dias que não me provoca que eu estou afim, entendeu? Ó. Cara, é que é mesmo a equação? A equação é posição final é posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo elevado ao quadrado sobre 2. Tudo bem? Olha para cá agora, ô criaturas. O Newton disse, bom, eu vou ter que rebaixar esse expoente a uma função do primeiro grau. Olha para cá, levanta a cabeça. Eu vou ter que rebaixar esse expoente a uma função do primeiro grau para chegar na velocidade. E vou ter que rebaixar a função da velocidade, que é do primeiro grau, a uma constante, sim ou não? Cujo expoente é zero, né? Para provar a função identidade. Ah, tá. Então, ele criou o cálculo infinitesimal e integral. Vou dar uma noção aqui, ó. Noção de derivada. E vou ensinar no macete, tá? Não estou aqui preocupado em dar aula de matemática. Chegar aqui um matemático, um desses seres estranhos aí, eu mando eles naquele local que você sabe, né? Tranquilo? Amo matemática. Vamos olha aqui, olha para cá.
Toda vez que aparecer um número sozinho na equação, o número sozinho é uma constante. Derivada de uma constante. Isaac Newton provou que a derivada de uma constante é sempre igual a zero. Tudo bem? Derivou uma constante. Acha quanto? Zero. Aí Newton disse assim, porra, mas e se eu tiver um número n que multiplica uma variável, vou chamar de t, okay? Elevado a um expoente e, certo isso? Aí Newton ele e Charles Leibniz, os dois que inventaram o cálculo infinitesimal e integral, dois gênios da humanidade, disse assim, eu já sei o que eu vou fazer. Para rebaixar o expoente, eu vou passar esse expoente para a linha de produto e vou rebaixá-lo de uma unidade. Então, isso aqui ficou assim, ó, E, que multiplica N, que multiplica T, passou para lá, na E menos 1. Tudo bem? Agora vem cá. Agora, o mais brilhante do Newton, foi aí que ele foi melhor que o Leibniz, tá? Foi assim, ó. O que acontece quando deriva essa equação chamada derivada primeira? Sabe o que acontece? Se você derivar posição, você acha velocidade. Aí Newton foi gênio. Aí a genialidade de um cara fora da casinha mesmo. Se você derivar velocidade, chamada de derivada segunda, você acha aceleração. Aí eu só posso dizer assim, ó, isso é coisa de gênio, tá entendendo? Não é qualquer jaguar. Olha para cá, levanta a cabecinha, aprenda, pelo menos uma vez na vida isso. Posição inicial do número sozinho acompanhado de uma variável. Vamos pegar uma equação, como exemplo, t igual a 2 mais 4t mais 5t ao quadrado. Aquele 2 está sozinho acompanhado de uma variável. Sozinho. Então, assim, derivada de um número sozinho, zero. Derivada de um número sozinho, zero. Olha para cá. Velocidade inicial está sozinho ou acompanhada de uma variável? Tá legal. Qual é o expoente da variável aqui? 1. Olha para cá. 1 que multiplica VO, que multiplica T na 1 menos 1. Mais. Tudo bem? Esse número A sobre 2, certo? Está sozinho ou acompanhado de uma variável? Ah, quanto é que vale essa variável? Tá. Então, isso aqui vai valer 2 vezes A vezes T na 2 menos 1, tudo dividido por quanto? Por 2. Corta os dois, né? Vamos simplificar aqui. Ah, isso aqui vai ficar
0 mais V0 vezes T na 0, mais A vezes T na 1. T na 0 é 1, sim ou não? Todo número na 0 é 1. Ah, então deu. Aqui vai sobrar VO e aqui é AT. V igual a VO mais AT. Aí, mente faz a derivada segunda, né? Essa velocidade inicial aqui, ó, está sozinho ou acompanhada de uma variável? Derivada de um número sozinho? 0. 0 mais. Que expoente eu tenho aqui? 1. Sim ou não? Passo para cá. 1 vezes A vezes T na 1 menos 1. Né? Isso aqui vai ficar 0 mais A vezes T na 0. Todo número elevado a 0 vale quanto? Tchau, querida. Hein? Todo número elevado a 0 vale 1. A vezes 1, A. A igual a A. Função identidade. Oh, o mais lindo, só antes de sair, ó, o mais lindo, sabe o que é? Se tu fizer o gráfico em função do tempo, aceleração tempo, tu integra, na verdade isso aqui é uma integral, faz a integral, tu achas a velocidade. Tu pega o gráfico velocidade e tempo, integra, faz a integral, tu achas a distância percorrida que eu demonstrei anteriormente. Por hoje é só. Boa semana. Tchau.